Fala pessoal, beleza? Beleza aqui para nossa segunda aula. E é o seguinte, meus amigos, antes de começar a falar um pouquinho dessa aula, no próximo vídeo que eu postar aqui no canal, né, principalmente para o pessoal que é aluno da biblioteca, eu tenho um recado para passar para vocês. Pode ser que alguns gostem desse recado, outros não vão gostar tanto, porém é muito importante que vocês saibam, beleza? Então fica aí meio que ligado aí no próximo vídeo que eu for postar, porque eu vou passar agora como que vai funcionar toda a estrutura aqui do nosso canal no YouTube, ou até mesmo você que não é aluno, né, e segue o nosso canal aqui das pré-aula, fique de olho aí no próximo vídeo que eu vou explicar um pouquinho como que vai ser a nossa estrutura daqui para frente. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai estudar um pouquinho agora a segunda aula dessa revista. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouquinho. Então vamos lá. Nesse primeiro tópico aqui vai falar um pouquinho sobre esta palavrinha, né? É uma palavrinha até um pouco difícil, que é doxologia. Então, assim, pessoal, não é doxologia, viu, pessoal? Tem um som um pouquinho de doxologia. Então, o que que é, né, essa palavra aqui, né? Já no comecinho eles colocam essa palavra, doxologia, e a gente vai estudar um pouquinho, então, isso que tem no livro de Efésios. E também tem em outros livros. Então, em resumo, essa palavra é glória e logia, que vem de palavra. Então, doxologia, pessoal, nada mais é do que uma forma de glorificar a Deus, uma forma de louvor a Deus. Tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, é muito comum ter exatamente essa doxologia, né, que são palavras ou cânticos que louvem a Deus. Então, podemos falar que os louvores a Deus, alguns poemas que a Bíblia cita, isso são doxologia. Aqui eu coloquei, né, uma pequena definição aqui para ficar um pouco mais ilustrado. Então, ó, ele pode ser ainda um cântico isolado ou uma declaração espontânea de louvor. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês verem. Um exemplo aqui em Romanos, no capítulo 11, versículo 26, ou melhor, 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, aqui, pessoal, a gente já vê um pouquinho da doxologia, que é exatamente, né, esse jogo de palavras que é soltas em forma de cânticos. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele era, assim, um cara que usava muito esse formato de palavras, né? A forma que ele falava geralmente era em forma de cânticos ou a forma até de espontâneos louvor. Então, os cumprimentos que Paulo costumava dar, principalmente nos primeiros versículos de suas cartas, ele fazia exatamente seguindo essa metodologia aqui. Então aqui tem alguns exemplos de Paulo, né? Tem também na revista de vocês aí o de Efésios, mas eu coloquei alguns aqui para acrescentar um pouco também. Ó, aqui também tem o exemplo de Gálatas, capítulo 1, versículo 5, o qual seja dado toda a glória para todos sempre. Amém. Aqui também tem um pouquinho de Efésios e vamos descendo um pouquinho aqui, ó. Aqui eu coloquei de Filipenses. Ora, ao nosso Deus, Pai, seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Geralmente Paulo escrevia muito esses versículos assim. E uma coisa que eu coloquei aqui, pessoal, é uma curiosidade, né? O livro de Salmos. Geralmente, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o judaísmo, estudar um pouquinho sobre a cultura judaica, eu fui aprender um pouco sobre o hebraico bíblico também, e eu me estranhei um pouco, né? Porque quando eu li alguns amigos judeus lendo o livro de Salmos, eles liam o livro de Salmos, porém eles liam em forma de cântico, eles liam cantando. E isso daí me chamou atenção, depois eu fui pesquisar, inclusive até perguntei para um amigo e ele respondeu que geralmente o livro de Salmos ele não é lido. Até coloquei aqui ó, uma curiosidade. Então o livro de Salmos ele não é lido, ele é literalmente cantado. Então quando você for ler aí, né, o Salmo na sua casa, você deve ler ele em forma de cânticos, porque geralmente lá na antiga aliança, quando eles voltavam do cativeiro, né, a gente tem aquele salmo bonito que fala sobre isso, eles iam cantando, eles iam louvando exatamente os salmos. Então, salmos nada mais é do que cânticos. E eles leem, até hoje lá no Oriente Médio, em Israel, eles leem exatamente o livro de Salmos cantando, beleza? Que é só uma curiosidade, viu, pessoal? Claro que nem todos fazem isso, só que uma boa parte dos judeus que eu sigo, pelo menos, eles leem o livro de Salmo literalmente cantando. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Aqui vai falar um pouquinho agora sobre as bênçãos espirituais. Então vamos lá, né? O que que são as bênçãos espirituais? Eu listei aqui pelo menos 7 bênçãos espirituais
fora o que está na revistinha de vocês aí também, que vocês podem usar no subsídio de vocês. Então, quando a Bíblia fala que nós somos, né, abençoados em Deus, nós recebemos as nossas bênçãos espirituais, eu listei aqui 7 bênçãos espirituais. Então, a gente, quando tem a nossa nova posição em Cristo, né, a gente tem um novo nascimento, a gente passa a herdar essas bênçãos. Então, essas bênçãos aqui são exatamente essas daqui. Isso está no livro de Efésios, viu, pessoal? É claro que eu poderia citar de outros livros, mas como o foco é Efésios, eu coloquei algumas referências aqui de Efésios. Então vamos lá, primeira bênção espiritual, ser escolhido para estar na presença de Deus. Então este é o primeiro presente que nós recebemos como bênção espiritual, poder estar na presença de Deus. Segundo, ser filho por adoção. Terceiro, ser perdoado dos pecados. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Aí depois eu coloquei aqui, ó, ter sabedoria e prudência. E por último, e em quinto lugar, viver o céu na terra. Essa aqui é uma característica muito legal que também serve para a gente aí. Depois aqui, ó, ter a garantia da herança e ser selado pelo Espírito Santo. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Então, assim, na aula de vocês, é legal vocês comentarem de cada um desses tópicos, frisar um pouco melhor, né? Como eu estou dando essa aula aqui, deduzindo que você também vai ministrar lá na sua igreja, faça uma abordagem um pouquinho mais aprofundada sobre esses assuntos, porque isso traz um enriquecimento muito grande para a pessoa que está ouvindo e para nós também, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco. Agora aqui eu coloquei o próprio comentário da revista da CPAD. Porém, pessoal, dessas 7 bênçãos que eu listei aqui, a CPAD colocou 2 aqui também, né? Que por coincidir que eu ter posto lá no meu subsídio também. Então aqui ele colocou mais, ó, fora esses 2 aqui que estão em negrito. Então, ó, Deus nos elegeu para sermos santos, Ele nos fez agradável para si, Ele remiu por meio do seu sangue e entre outros itens aqui. Fechou? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho, ó. Aqui vai falar um pouquinho agora da nova condição daqueles que aceitam a fé no Salvador. Então, o que acontece? Existe uma expressão bíblica que é estamos em Cristo, inclusive no livro de Efésios. Essa expressão em Cristo, o que ela quer dizer? Eu coloquei exatamente aqui o que a expressão em Cristo ela quer dizer. Lembrando, viu, se você ainda não está com a revistinha em mãos da CPAD, pega essa revista, vai comparando os tópicos com o que está na revista com o que eu estou passando aqui para vocês. Isso daqui é exatamente um subsídio, algo a mais do que vocês já possuem aí. Então, assim, a expressão em Cristo, segundo uma interpretação nossa aqui, ela quer dizer exatamente 4 coisas. Primeiro item, uma pessoa que ela está em Cristo, ela tem uma nova vida em Cristo. Aqui eu coloquei os versículos para vocês, ó. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a primeira característica daquele que está em Cristo, ele tem uma nova vida. Segunda característica daqueles que estão em Cristo, justamente Cristo ele foi crucificado por nós, e nós agora estamos crucificados nele. Como também Paulo fala lá na parte A do versículo, ó, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, que agora vivo no corpo, aí agora o terceiro item aqui, ó, que vai ser a parte B do versículo, é que vivemos exclusivamente pela fé nele. Ó, eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e sacrificou por mim. E por último, pessoal, a gente aguarda a vinda dele. Então, aqueles que estão em Cristo, eles literalmente devem aguardar a sua vinda. Beleza? Porque Paulo ele fala aqui, eu acho esse versículo aqui bem legal. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, aquelas pessoas que esperam a volta do Messias, mas só nessa vida, ficam pensando só nas coisas da carne, coisas mundanas, coisas materiais. A Bíblia fala que essas pessoas são as mais miseráveis de todos os homens. Então, a gente espera a vinda do Senhor, porque acreditamos que vai ter aí um arrebatamento futuro, beleza? Vamos avançar aqui um pouco, pessoal. Segundo tópico aqui, uma vida cristocêntrica, isto é,
uma vida onde Cristo ele é o centro de tudo. Então, uma vida cristocêntrica neste mundo, onde Cristo ele é o centro de todas as coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é a revelação do mistério. Esse é o primeiro tópico. Nesse tópico, eu quero conversar com vocês uma coisa que eu ouço bastante pessoas, né, principalmente a igreja evangélica fala, principalmente os irmãos da igreja evangélica, eles falam que Deus é um Deus de mistério. Aí a pergunta que eu deixo para vocês aí, será mesmo que Deus é um Deus de mistério? O que que a gente precisa entender, pessoal? O nosso Deus, sem dúvida, ele é uma pessoa, uma divindade muito misteriosa. Porém, os seus mistérios a nós foi revelado. Então vamos ler esse versículo aqui, ó, de Paulo. Ó, o mistério que estava oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos. Então o que que eu estou querendo dizer aqui com esse versículo? Tem coisas que Deus deixa em oculto, em mistério, porém nem tudo que Deus faz é um mistério. Porque aquilo que estava oculto de séculos em séculos, gerações em gerações, agora foi revelado aos seus santos. Então, quando a gente fala, né, Deus de mistério, né, a igreja evangélica fala muito isso, principalmente a pentecostais, nosso Deus realmente é um Deus de mistério, porém que se revela aos seus filhos. Beleza? Então, ó, aos fiéis, Deus sempre se revela. Aqui eu coloquei até algumas observações, ó. Então Deus avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Deus ele é uma divindade misteriosa que ele se revela àqueles que buscam. Então, primeiro, Deus ele se revelou para Abraão. Ele falou: ó, vou destruir lá Sodoma e Gomorra. Ele deixa esse recado. Então, não passou a ser mais um mistério. Por quê? Porque Deus revelou isso a Abraão. Ó, Deus avisou a Moisés que o povo seria destruído. Também lá em Êxodo, se não me falha a memória, no capítulo 33, quando ele fala que ia pagar o povo. Aí o próprio Moisés fala: se o Senhor fizer isso, então risque meu nome do livro da vida. Que isso aqui é um tema de um outro vídeo também. Ó, Deus avisou Ezequias que ele ia morrer. Deus avisou a Isaac que, assim como ele foi com seu pai Abraão, ele também seria com ele, lá em Gênesis capítulo 26. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Deus ele se revela para os seus filhos. Aqueles que buscam a sua presença, que buscam andar em comunhão com ele, nem tudo será um mistério e coisas ocultas, porque o próprio Senhor ele se revela a nós. Então, tem coisas que estão ocultas hoje na sua vida que pode ser revelada assim que você se aproximar da presença de Deus, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco, ó. A plenitude dos tempos. Então vamos lá, o que que é, né, a plenitude dos tempos? Se não me falha a memória, na lição 12, que falava que Jesus era o homem perfeito, da revista anterior, eu expliquei um pouquinho sobre o que é a plenitude dos tempos. Então vamos tentar explicar isso agora de uma forma até um pouco mais de boa, né? Então vamos imaginar assim, ó. Vou tentar desenhar para vocês aqui, eu acho que eu não vou conseguir. Então vou pegar aqui um desenho e vou tentar fazer um rabisco aqui. Ó, então aqui, pessoal, tem exatamente o dia, que é 24 horas. Então deixa eu fazer aqui o dia. Então o que acontece? O que é a plenitude dos tempos? Vamos entender isso primeiro. Ó, então aqui tem o Sol. O Sol, ele nasce em alguns lugares do Brasil às 6 da manhã, às 7 da manhã. Então está aqui o Sol, ele começa a soltar, né, as luzes aqui para iluminar o nosso dia. Chega aqui no meio-dia, o Sol ele está bem aqui no meio da Terra. Então o que acontece? A gente fala que a plenitude do dia é exatamente o meio-dia. Por quê? Ao meio-dia, o Sol está bem em cima aqui, ó. E depois, lá para 6 horas da tarde, né, 6:30, alguns lugares às 5 da tarde, o Sol, o que acontece? O Sol vai embora. Então a gente passa a não ver mais o Sol, né? O Sol vai embora. Devido à rotação do planeta, enfim. Aí já é uma outra questão, né? Terraplanista. Mas aí é um tema de um outro assunto para a gente conversar. Então o que acontece, pessoal? A gente fala que a plenitude do dia é o meio-dia. Por quê? Quando o Sol está bem aqui no ápice, no meio. A Bíblia fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que quer dizer isso? Jesus nasceu ele bem no ápice, quando estava acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo no mundo. Um exemplo, ali em Israel, quando Jesus ele nasce, ali tinha literalmente três povos. Tinha ali Roma, os próprios judeus, né, que é Israel, e também os gregos. Então por isso que a gente fala que Jesus nasce na plenitude dos tempos, porque tinha uma fusão ali de três países no mesmo local. Então, quando Jesus nasce, ele conseguiu alcançar tanto Israel, quanto que são judeus,
quanto os gregos quanto os romanos. Então Jesus ele nasce numa época bem oportuna que ele consegue alcançar literalmente a todos. Por isso que a gente fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então leia lá depois Gálatas 4, versículo 4 e o versículo 5. Aqui vai falar um pouquinho, uma coisa que é bem legal em relação ainda ao tópico 3, que é sobre dois pronomes que a Bíblia fala que é muito interessante. Se a pessoa entende esses dois pronomes, ela para de fazer confusão com predestinação e eleição. Isso é o tema da próxima aula, mas em resumo, quando a Bíblia fala sobre nós, a Bíblia está se referenciando aos judeus. E quando a Bíblia fala vós, vocês, aí está falando aos gentios. Então, Paulo, nas suas cartas, quando ele sempre fala em relação a nós, ele está falando literalmente de coisas relacionadas a judeus. E quando ele estiver falando sobre vós, aí ele está falando para a igreja, para os gentios. Então, o que acontece? A Bíblia fala, olha que interessante, pessoal, isso aqui é o tema da próxima aula, mas só um parênteses aqui bem rápido. Em relação à eleição, predestinação, então a Bíblia fala que nós fomos predestinados à salvação. Só que esse nós que Paulo fala, predestinado à salvação, lá em Romanos, ele está falando de quem, pessoal? Justamente de nós, povo eleito, judeus. E o que as pessoas fizeram, né? Principalmente Calvino? Ele pegou esse nós predestinados e entendeu como se fosse a igreja. Por isso que hoje tem algumas igrejas que acreditam que são predestinados à salvação. A pessoa ou ela é predestinada ao inferno ou à salvação. Por quê? Justamente porque não soube interpretar esse princípio básico. Nós referenciando aos judeus e vós referenciando literalmente aos gentios e à igreja. Então, quando fala que nós fomos eleitos, nós somos a geração eleita, ali literalmente é para os judeus. Beleza? Só que isso aqui é o tema de um próximo vídeo, pessoal. Dá uma discussão isso aqui. Na próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, então. Vamos descer aqui um pouco. A gente vai entrar agora no terceiro tópico aqui e finalizar essa aula. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Aqui vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que nasceram de novo e agora elas estão em Cristo, elas têm algumas características que é importante. A primeira característica que essa pessoa que está em Cristo tem é que ela passa a ter agora o selo do Espírito Santo. Então vamos lá, aqui ó, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ela tem um papel fundamental. Aqui tem alguns papéis que é bem legal que o comentarista pôs, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, ó, é ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ele também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio dos seus frutos. Então, o que acontece? A primeira característica, né, daquele que aceita a fé como um princípio de vida, né, que aceita Jesus, como a gente costuma falar, né, normalmente no dia a dia, essa pessoa passa agora a ser selada pelo Espírito Santo. Aqui eu não estou falando ainda de batismo no Espírito Santo, que é uma outra coisa. Aqui é todas as pessoas que aceitam a salvação, recebem o Evangelho, elas passam a ter agora o selo do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai nortear essa pessoa para saber o que é certo, o que é errado. Enfim, pessoal, vamos descer aqui agora no próximo tópico e a gente já finaliza essa lição. Aqui nesse tópico fala uma coisa que é bem interessante, que é assim, todo mundo que tem o Espírito Santo, né, que tem comunhão com o Espírito Santo, praticamente ela já é uma pessoa salva. Aqui, ó, isso não quer dizer que o crente que está salvo para sempre, independente da sua conduta. Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? A salvação, ela é um processo. Embora você já tenha o selo do Espírito Santo, você precisa ter boa conduta, andar em conformidade com as leis, tanto bíblicas quanto as leis do mundo, né? Então, você precisa ter uma boa conduta para ser salvo. Então é isso que ele comentou aqui que eu achei bem interessante. E é isso aí, pessoal. Isso aqui então foi a nossa segunda aula aqui dessa revista. Eu vou deixar o material aqui embaixo para vocês baixarem. E prestem muita atenção, pessoal, no próximo vídeo que eu fizer, que eu vou falar um pouquinho como que vai funcionar agora a nossa biblioteca. E para você que gosta aqui das aulas, né, acompanha pelo YouTube, eu também tenho um recado aí para vocês. Então fica de olho aí no canal que entre hoje e amanhã ou até mesmo, né, durante esse final de semana, eu vou postar esse vídeo, fechou? Então ative o sininho, porque assim que eu postar esse vídeo,
você será notificado. Fechou? Então fica na paz e até a próxima aí. Tchau, tchau, pessoal.